Desde o tempo de estudante universitário, eu vinha tendo uma formação ideológica bastante forte. É, é, eu me reunia com grupos marxistas na época que desenvolviam, obviamente, um trabalho clandestino, porque vivíamos o auge da ditadura militar. Vários companheiros tombaram nesse processo aí. Aqui mesmo no estado nós tivemos vítimas importantes, baixas importantes. Então eu tinha minha primeira inserção na política já é uma inserção engajada ideologicamente. Eu me articulei ideologicamente com alguns grupos que tinham militância clandestina. Então já fui para a política com uma formação importante, considero isso um fator decisivo, né? Eu não acredito em mudança real na sociedade se os agentes da mudança não têm uma consciência sobre a realidade bastante aprofundada. Então, para mim, o que tem realmente valor na política é justamente esclarecer, trazer conhecimento para as pessoas para que elas possam mudar o mundo, né? Então, me inseri na política com esse viés. E, claro, o nosso trabalho interno, a gente planejava as nossas inserções. Então, desde cedo, assim que eu me formei em engenharia e comecei a trabalhar na Celesc, o nosso grupo decidiu fazer uma incursão na área sindical. Nesse momento, um sindicalismo muito atrasado dominava o Estado, um peleguismo assim exacerbado. Claro que um Estado autoritário castrador que tinha realmente eliminado as lideranças importantes do movimento, né? E se praticava um sindicalismo assistencialista naquela época, patrocinado. Isso era um objetivo do Estado, que os sindicatos fizessem um sindicalismo o mais atrasado possível para que não houvesse conflito na sociedade, né? Esse era o objetivo daquele Estado autoritário da ditadura militar. E a gente queria justamente romper com isso, né? Então fizemos uma primeira incursão no sindicato, fundamos a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, porque eu era engenheiro, mas trabalhava na área de tecnologia da informação. Então, ajudei a fundar a primeira entidade, que depois virou o Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados. Teve grandes figuras importantes do movimento que passaram por aí, por essa entidade, deram grandes contribuições à luta no Estado. Depois fomos para o Sindicato dos Engenheiros, tivemos uma atuação importante, fizemos uma oposição sindical lá, que perdeu as eleições por detalhes, por muito pouco, porque faltou um pouco de articulação nossa com o interior. Aqui na capital até a gente venceu, a gente tinha, desculpa, tínhamos uma articulação importante com vários segmentos do movimento, né? Organizado que havia na cidade, então foi possível avançar bem aqui, mas a nossa articulação não era tão boa, não era do mesmo nível no interior do estado. E aí aquelas forças conservadoras conseguiram ainda, mas isso já rendeu excelentes frutos, porque nós tiramos uma posição fundamental desde aquele momento que o Sindicato dos Engenheiros era uma categoria diferenciada. Ele não é um sindicato de nenhuma categoria, ele não é majoritário em nenhuma categoria. Então a gente teve clareza disso e a gente tirou uma posição, o nosso grupo, de que nós deveríamos procurar todos os sindicatos majoritários e tentar estabelecer negociação coletiva de trabalho junto com o sindicato majoritário em cada categoria. E essa decisão foi muito acertada, porque colocou o Sindicato dos Engenheiros numa perspectiva classista de trabalhador, mesmo nós não tendo vencido as eleições do sindicato, o sindicato assumiu aquela linha e foi importante, porque vários desses companheiros que atuavam no movimento sindical dos sindicatos dos engenheiros acabaram migrando para os sindicatos majoritários, que foi o meu caso. Acabei recebendo um convite
da então direção do Sindicato dos Eletricitários para incorporar na chapa deles, né? Nós discutimos internamente, eu era uma figura isolada num grupo de pessoas que tinham uma visão conservadora do movimento, né? E aí discutimos e achamos que era interessante participar, porque depois faríamos a luta de qualquer maneira, né? E o objetivo seria levar essas posições, fazer essas posições avançar, né? No sentido da compreensão política da realidade e de como se deveria fazer a luta, qual é o objetivo central, né? E a gente já tinha muito claro que o objetivo central era derrubar a ditadura militar, que toda luta sindical só faria sentido de ser realizada se ela fosse dirigida para os grandes problemas nacionais, né? De que as campanhas não poderiam ser meramente campanhas economicistas, né? De pauta de reivindicações, não, tinham que ser campanhas que politizassem o movimento, que apontassem para as principais demandas da sociedade, né? Só assim, dessa maneira, nós estaríamos contribuindo para aumentar a capacidade das pessoas de enxergar a realidade e se posicionar na realidade cada vez com mais determinação, mais dispostos a tudo, né? E também essa linha foi muito importante porque na medida em que o trabalho, iniciamos o trabalho, eu fui segundo secretário nessa chapa, e já nas primeiras reuniões com os companheiros que faziam parte da direção do sindicato, que eram companheiros bem intencionados, muito embora vários deles tivessem uma visão um pouco embotada, digamos assim, do ponto de vista político, porque vinham de uma tradição de um sindicalismo de resultados imediatos e pouco comprometido, digamos assim, com uma visão política de mundo, né? Então a gente fez ver a eles, nas primeiras discussões já, de que era preciso fazer algo maior do que isso, que era preciso envolver a categoria em todas as decisões, né? Fazer assembleias o mais massivas possível, desde a preparação da pauta, a formalização dela e depois, durante o processo de negociação, que instrumentos de luta utilizaríamos. Não havia uma cultura de se fazer greve, nada. Isso era um troço assim que as pessoas tinham como uma violação à lei, sabe aquela posição subalterna culturalmente que as pessoas têm, né? Isso era muito evidente naquele momento. E nós conseguimos romper com isso, fizemos um processo em que começamos a trazer a categoria para as discussões desde o início. Todos os tipos de problema foram trazidos para a discussão, assembleias foram crescendo em importância, aí as formas de luta foram crescendo em importância, nós começamos a fazer paralisações, greves, e a categoria respondia a isso até mais do que a gente imaginava que fosse possível fazer. E isso foi muito importante porque foi despertando uma consciência em outras categorias de trabalhadores. Aquela nossa luta, que aparentemente tinha uma conotação diferente do que vinha sendo feito até então, despertou a atenção de outras categorias de trabalhadores e muito rápido a gente começou a apoiar oposições sindicais em vários sindicatos. E assim, para não me deter muito tempo nesse assunto, ao cabo de uns 4 ou 5 anos, nós tínhamos mudado completamente a realidade do movimento sindical, não só em Florianópolis, mas no interior do estado. Fizemos esse mesmo trabalho em inúmeros sindicatos fundamentais de várias categorias de trabalhadores, né? Apoiando e trazendo para a luta companheiros fundamentais que depois marcaram história no movimento sindical em Santa Catarina, ainda marcam vários deles, né? O Sindicato dos Bancários de Florianópolis passou a ser uma grande referência, nós apoiamos a primeira oposição bancária, que foi vitoriosa, depois, em sequência, eles foram derrubando aquelas visões mais atrasadas no interior do estado, com o movimento sindical, e também os eletricitários foram crescendo em
em organização, em consciência. Nós fomos trazendo instrumentos fundamentais para a luta, que era criar um jornal da entidade que discutisse não só a categoria, que discutisse a sociedade, as questões de gênero, as questões de minoria, uma visão de jornalismo para um veículo de comunicação sindical, que era uma novidade muito grande. O Gastão Cássio, a gente trouxe do Rio Grande do Sul, que é uma figura muito capacitada, está aí até hoje na cidade, né? Um camarada que deu uma grande contribuição, né, nessa área. Formamos um time de jornalismo no sindicato, que depois se juntou com um time de jornalismo no Sindicato dos Bancários e outras entidades. Isso foi crescendo, nós chegamos a ter uma atuação do ponto de vista de imprensa coletiva entre várias entidades, o que também foi uma novidade muito grande, quer dizer, uma solidariedade de classe, né? E isso levou o movimento do funcionalismo público também a um crescimento muito grande. Tivemos companheiros fundamentais que foram à luta e foram crescendo e ocupando esses espaços que havia, e no fim nós tínhamos um contingente enorme de companheiros que faziam a luta sindical com uma visão bastante politizada, né? Que colocava em primeiro lugar a necessidade da derrubada da ditadura, do fim da ditadura, da democracia no país, todas as questões democráticas, as questões de gênero, as questões de minoria, tudo isso já passava pela nossa pauta, né? Pelas várias pautas. Estou falando de pauta mesmo, pauta de negociação, tinham esse conteúdo, né? É possível fazer uma pesquisa dessas pautas nas negociações coletivas aí dos eletricitários, dos bancários. Vocês vão ver que tem lá esses elementos da cultura geral que revelam digamos assim, uma visão política profunda, discutida, pensada, né, anteriormente, antes de ser levada à prática, né? E aí isso foi crescendo, daí veio o movimento para fundar a CUT e o PT. Aí eu já tinha mudado de organização, mas ainda continuava organizado clandestinamente, né? E a nossa organização se juntou ao esforço de construir a CUT, o PT, o Movimento Sem Terra, né? Tivemos contribuições importantes nesses processos aí, que acabaram redundando na criação dessas grandes expressões de movimento de massa, né? Que até hoje tem repercussões, muito embora, digamos assim, muita coisa se perdeu no caminho, né? Mas eu quero ressaltar nesse momento aqui que o fundamental disso é que tínhamos até então quase que consolidada uma visão de que fazer política significava incluir cada vez um contingente maior de pessoas conscientes do seu papel na sociedade, de que elas é que tinham que ser portadoras da novidade, né? Não alguém que viesse de fora e desse e fizesse a mudança em nome delas, não. De que as pessoas que desejavam realmente uma mudança de fundo na sociedade, que elas tinham que construir essa mudança. Então essa visão preponderou no processo de construção da CUT, no processo de construção do PT. O PT foi uma organização politicamente muito rica nesse aspecto, até 1989, 90, 92, digamos assim, em que ele conservou esse caráter classista e essa visão de que era fundamental ter organizações de base, né? O PT conseguiu coesionar o que havia de melhor no movimento das comunidades eclesiais de base, da igreja progressista, né? A chamada teologia da libertação. Então foi um polo fundamental, aquele sindicalismo combativo do ABC paulista e aquela tradição do movimento de esquerda organizado. Então digamos assim, essas três forças estavam na origem da construção tanto da CUT quanto do PT, quanto do Movimento Sem Terra,
e com essa perspectiva de incluir as pessoas no processo de luta. E não tenho nenhuma dúvida em dizer nesse momento que se essa visão tivesse preponderado e continuasse sendo a visão dominante até hoje, não teria havido uma mudança por golpe como houve aqui em 2016, porque a reação não teria sido do partido excluído, teria sido da sociedade excluída. Porque a mudança que está sendo feita aqui no Brasil não está sendo feita só no Brasil, é uma necessidade do capital, do capitalismo em escala global, de eliminar direitos, porque o capitalismo vive uma grande crise, uma crise estrutural profunda, em que ele tem cada vez menos condições de se sustentar a médio e longo prazo. Então é preciso implementar essas agendas cada vez mais negativas para o interesse dos trabalhadores, e isso foi feito sem reação praticamente no Brasil. Agora que as pessoas estão começando a se dar conta do que efetivamente aconteceu durante esse ano de 2016 e nos anos imediatamente anteriores aqui no Brasil. Mas aconteceu, repito, única e exclusivamente porque as pessoas, majoritariamente, que fizeram esse movimento crescer, abandonaram essa via em um determinado momento, quando o PT ganhou as eleições para a presidência da República. E já ao final do primeiro governo Lula, bem antes disso, eu já me desliguei do PT, porque via que aquele trabalho que era fundamental, infelizmente, estava deixando de ser realizado. E isso, para mim, era o que era verdadeiro na política, né? O que é verdadeiro na política, o que é importante na política é fazer as pessoas despertar do ponto de vista da consciência, né? E se inserir no processo de luta dessa forma. Bem, então, com essa visão, nós fomos disputar as primeiras eleições no PT. E eu acabei sendo designado por esse, digamos assim, por amplas forças do movimento sindical, desse momento aí, como a pessoa que devia ser o candidato a vereador. Então tínhamos lá uma articulação bastante forte com vários dirigentes sindicais, com muitas lideranças que fizeram a campanha, e foi uma coisa muito interessante porque a gente fazia uma discussão de fundo com as pessoas as quais a gente abordava para apresentar a nossa candidatura. Nós não íamos às pessoas pedir voto, nós íamos às pessoas apresentar uma proposta de luta, e que se elas quisessem se engajar naquela proposta, elas fariam parte junto conosco. E não simplesmente, confia em mim, me dá teu voto que eu vou te representar bem. Não, ninguém queria representar ninguém. Nós queríamos continuar aquele processo de luta vitorioso que tinha chegado até ali, né? E assim procedemos, a eleição foi relativamente tranquila do ponto de vista do resultado. É uma pena que faltou muito pouco para termos eleito o segundo vereador naquela eleição, que teria sido um companheiro do movimento Sem Teto, que era o companheiro Carlos, uma pessoa bastante informada, um companheiro que teria dado uma grande contribuição também se tivesse feito parte daquela bancada, né? daquela legislatura, né? Mas infelizmente faltaram votos para o quociente eleitoral, faltaram muito poucos votos para o Carlos ter sido eleito também. Era um grande companheiro, tenho certeza teria dado uma contribuição, assim como o Lázaro, que o substituiu depois, deu, né? Fez a parte dele. Mas enfim, então chegamos aí na Câmara por essa via, né? Quer dizer, tínhamos toda uma trajetória, sempre com uma visão política muito clara de qual era nosso papel em cada um desses momentos aí, e chegamos à Câmara de Vereadores também com uma clareza muito grande de qual era o nosso papel. Florianópolis era uma cidade que não conhecia embates de classe. Parecia que aqui era aquilo que eles gostam de chamar de Ilha da Magia, uma fantasia. Só que isso não existe, essa fantasia é apenas fantasia.
A realidade é bem outra. A realidade que nós encontrávamos em Florianópolis naquele momento era uma realidade de expulsão dos pescadores de todas as fronteiras em que eles tradicionalmente operavam, dos seus locais de trabalho. A especulação imobiliária, o capital, estava expulsando diariamente contingentes e contingentes de pescadores que vendiam as suas propriedades pelo que eles achavam que era uma grande soma, e que na verdade não era nada disso, né? Logo eles se davam conta de que tinham ido morar num lugar em que eles não sabiam fazer nada. Eles eram pescadores, a profissão deles era essa, e aquele dinheiro que receberam rapidamente se esvaía e estavam eles lá na miséria, né? Foi um processo muito duro para aquela cidade, né? O capital imobiliário, particularmente, tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque ele é um capital especulativo, né? E tinha uma outra proposta para Florianópolis, né? Diametralmente oposta à nossa, né? Que era uma Florianópolis elitizada, que infelizmente triunfou, né? Uma Florianópolis de elite. Tinha um projeto naquela época, nós estamos falando isso em 1989, 1990, tinha um projeto Florianópolis ano 2000, que era uma tragédia do ponto de vista humano, né? Era um projeto de uma sociedade totalmente elitizada, em que contingentes fundamentais da sociedade real de Florianópolis simplesmente não cabiam naquele desenho de futuro que estava colocado ali para Florianópolis. Então, muito cedo a gente se deu conta de qual era o nosso embate. Era uma visão de classe. Nós tínhamos que, primeiro, fazer um debate com a sociedade. A sociedade precisava saber que não era aquela fantasia que a burguesia local vendia. Ao contrário, eram de vidas reais que nós estávamos falando, de um êxodo fundamental que estava acontecendo na sociedade e que as pessoas estavam completamente à mercê, que não havia o Estado não agia em favor do povo pobre, do povo que precisava de ajuda para se defender desse ataque especulativo do capital. Estavam simplesmente à mercê, né? Estamos falando de uma época em que a Coab praticamente não tinha projetos de habitação popular, os projetos tinham sido enxugados ao máximo, não havia nenhum tipo de projetos para inserção da juventude no mercado de trabalho, nem de lazer, nem de nada, entendeu? Quer dizer, uma imensa população pobre que não tinha ninguém defendendo ela, e ela não tinha nenhuma cultura de se defender. Então aí estava claro qual era o nosso papel. Nós vamos fazer um embate de classe aqui. Nós vamos primeiro mostrar para a cidade que há duas Florianópolis, essa que a burguesia vende e esta outra que está sofrendo aqui nas mãos desse processo. E com isso começamos. Cada projeto do capital imobiliário que chegava na Câmara, nós trazíamos para a Câmara, começamos a criar uma cultura de trazer os segmentos, primeiro os segmentos mais organizados, e com o tempo isso foi crescendo, né? Ao ponto de, digamos assim, um projeto que tinha impacto num determinado balneário, nós trazíamos grandes contingentes de pessoas daquele lugar para fazer a discussão dos projetos, da Praia Brava, por exemplo, de vários outros projetos que elitizavam o espaço urbano de Florianópolis. Simplesmente aquele espaço que as famílias pobres tradicionalmente tinham o hábito de tomar banho de praia, estavam sendo elitizados e veja, do ponto de vista da mobilidade urbana, criando dificuldades para que as pessoas não pudessem mais acessar aqueles locais para os quais se tinha um projeto elitizado. Então, aí havia, evidentemente, que fazer uma intervenção contundente. E nós fomos, pouco a pouco, fazendo esse tipo de intervenção. Tivemos, foi um momento rico da Câmara, porque
tivemos a eleição, acho que talvez, eu não sei se isso voltou a ocorrer depois, não tenho essa informação, mas foram eleitas 3 mulheres, né? E 2 delas, pelo menos, muito combativas, né? Uma eleita pelo Partido Verde, que era a Jalila, que tinha inicialmente uma visão, eu diria assim, muito forte do ponto de vista do ambientalismo, mas que nós tínhamos embates importantes com ela do ponto de vista das questões sociais. Mas ela logo entendeu isso e digamos assim, se integrou perfeitamente no que a gente veio a chamar de bancadinha de esquerda, né? E a Clair Castilho, que era uma grande camarada, nessa época ela estava saindo do PMDB e indo para o PSDB, que estava sendo fundado, mas não é esse PSDB aí, completamente à direita, né? Era um outro PSDB que acabou, como um PT, aí, indo muito para a direita, né? Mas ela tinha uma visão muito clara, uma visão classista, e tinha também o João Ghisoni, que era do PCdoB, uma figura fundamental em todas as lutas, e o Ricardo Baratieri, que era um vereador eleito pelo PMDB, hoje está no PT, né, que é um grande camarada, um indivíduo totalmente comprometido com essas lutas, com essa visão classista de luta, né? Então formamos um polo na Câmara com uma capacidade de combate muito grande, nos organizávamos para as sessões, né? Quando tinha os projetos importantes, nos reuníamos, esses 5 vereadores, com as respectivas assessorias, né? E discutíamos profundamente como faríamos a intervenção, não tanto com o intuito de nenhuma ilusão quanto a barrar esse projeto aquele, porque a gente sabia que ia acabar sendo patrolado mesmo, mas como dar publicidade a isso, para a cidade saber que, por exemplo, para colocar claramente como é que nós enxergávamos, né, tinha um projeto de lei lá para fazer uma marina na Beira-Mar Norte, né? Esse projeto de lei estava tramitando na Câmara ao mesmo tempo em que nós queríamos criar um fundo para fazer moradia popular em Florianópolis, para fazer assentamentos de pessoas que... Esse projeto dos assentamentos, etc., era tratado como um projeto para beneficiar vagabundo, pessoas desocupadas, que tinham sido patrocinados pelos prefeitos do interior para entupir Florianópolis. Veja, um discurso que a gente está acostumado a ver de pessoas ideologicamente engajadas à direita, né? E a gente contrapunha isso dizendo, não, vocês é que estão leiloando o patrimônio público, quem é que não gostaria de poder fazer um puxadinho na Beira-Mar Norte para botar ali um boteco para funcionar? Eu também, vereador, se quiser me dar um espaço privilegiado desse, vou aceitar. Pergunte para qualquer um desses que estão querendo fazer uma casa para morar, se ele não aceitaria morar nessa marina que vocês querem construir aqui. Então, esse debate começou a incomodar profundamente as elites, as oligarquias aqui em Florianópolis, a ponto de eles, depois de vários insucessos deles, porque o projeto acabava aprovado na Câmara, mas queimado na opinião pública, né? Porque as comunidades se levantavam para defender os seus interesses. E aqueles vereadores que tinham sido eleitos por aquelas comunidades eram postos na parede, né? Me lembro de participar com várias discussões nos mais diferentes lugares da cidade e ver isso acontecer, né? Da população escorraçar aqueles caras que tradicionalmente eram eleitos ali naquelas comunidades com uma visão engajada com o capital imobiliário, né? Por quê? Porque aquelas pessoas não sabiam o que eles faziam na Câmara, né? E nós conseguimos, quando eu digo nós, não estou falando dos vereadores, né? Todo o movimento social que havia naquela época se engajou nesse processo. A gente reportava ao movimento sindical quase que cotidianamente todas as nossas iniciativas. O movimento sindical repercutia nos seus veículos de comunicação.
convocava as pessoas para lutar, as associações de bairro, enfim, isso foi crescendo e a cidade passou a discutir o seu futuro. Um negócio espetacular, porque se chocavam claramente duas visões de cidade. Uma visão burguesa, atrelada ao capital imobiliário, e uma visão popular, né? Quer dizer, atrelada aos problemas reais da sociedade, que era um déficit de moradia brutal. Se não me engano, naquela época já era algo em torno de 10 a 12 mil unidades familiares o déficit de moradia em Florianópolis. Se você tomar a grande Florianópolis, ele aumenta muito esse número. Discutimos daí um projeto de mobilidade urbana e apresentamos na Câmara um projeto completo. O projeto de lei tinha quase umas 100 páginas. Você tem uma ideia do nível de profundidade da discussão. O que propunhamos naquela época? A cidade funcionar era um interesse de todos, e não apenas das pessoas cativas do processo do transporte público. Então, quem tinha que pagar o transporte público era a cidade toda. Então, nós propusemos a taxa transporte, que seria uma taxa cobrada no carnê do IPTU e catraca livre. Você vê que a discussão da catraca livre nós já apresentamos como projeto de lei naquela época, em 89, porque não bastava discutir só a questão da habitação. As pessoas, se fossem alojadas para morar num lugar muito distante de onde elas trabalhavam, elas não tinham condições de pagar a passagem do ônibus para vir trabalhar. Então, uma proposta de mobilidade urbana, em que queríamos ter um sistema de transporte que tirasse de circulação o automóvel. Chegamos a fazer discussão naquela época de que medidas fazer para tirar o automóvel de circulação em Florianópolis, ou diminuir drasticamente o uso do automóvel em Florianópolis. Discutimos profundamente o uso do transporte marítimo. Nesse nosso projeto de mobilidade urbana está lá o uso do transporte urbano. Esse sistema de terminais aí estava no nosso projeto original lá, esse que foi depois implementado pela Ângela, né, num mandato subsequente, fazia parte desse nosso projeto original. Criamos um Conselho Municipal de Transporte. Foi uma coisa fundamental. Quem era esse conselho? Esse conselho era formado pelas entidades interessadas no sistema de transporte. E ele passou a gerir a política de transporte público, desde a tarifa do transporte do ônibus, né, até, digamos assim, os projetos em relação ao transporte, à mobilidade urbana. E ele era formado por representantes dos sindicatos, das associações de moradores, também do clube de diretores lojistas, digamos assim, os dois lados, né, estavam representados nesse conselho. E foi muito interessante a experiência, porque durante alguns anos não houve conflito no município depois da implantação do Conselho Municipal de Transporte. Por quê? Porque tudo passou a ser regulado em uma discussão aberta a toda a sociedade. Todos os insumos do transporte coletivo eram trazidos para a discussão de toda a sociedade organizada em Florianópolis. E isso, havia aquelas reuniões mensais em que eram apuradas essas planilhas, né, que continham esses dados de insumos do transporte municipal. E muito interessante, porque isso foi trazendo uma consciência do papel do transporte, da mobilidade urbana. Então, já naquela época, ficou claro que precisava se privilegiar, primeiro, a catraca livre, a ideia de implementar um transporte público em que as pessoas fossem estimuladas a usar o transporte público em detrimento do automóvel. As primeiras discussões de ciclovia surgiram ali, que era preciso ter canais alternativos de transporte, a discussão, já falei,
do transporte marítimo, né? É uma ilha, né? Florianópolis é principalmente uma ilha, tem um pedaço no continente, mas a parte maior é ilha, e mesmo a parte do continente é toda ela cercada pelo mar. Então é inadmissível que até hoje esse não seja o modal principal da mobilidade urbana em Florianópolis. É um troço absolutamente inaceitável, né? Em qualquer lugar do mundo que as circunstâncias fossem iguais, eu acredito que isso já teria mudado, né? Aqui segue sob domínio das empresas, né, de transporte municipal. Bem, um resultado fundamental, digamos assim, bastante sintomático de que nós estávamos conseguindo fazer um embate de classes em Florianópolis pela primeira vez, foi o nível de incomodação da burguesia local. Eles, primeiro, tentaram, através da imprensa, dirigir completamente o trabalho com colunas e colunas diariamente. O Paulo da Costa Ramos, vários outros colunistas, mas principalmente o Paulo da Costa Ramos, publicava sistematicamente matérias contra as nossas posições, né? E criando uma cultura de que essa nossa bancadinha era a bancadinha dos contra, que nós éramos contra o desenvolvimento de Florianópolis, né? E foi muito bom que isso aconteceu, porque nos permitiu mostrar que aquele setor da sociedade que nos taxava de contra, aquele setor era contra as pessoas que estavam em dificuldade em Florianópolis, porque para eles não importava o fato de essas pessoas estarem sendo empurradas para Biguaçu, para Santo Amaro, para Palhoça, para longe daqui, entendeu? O êxodo que aquela política que eles desejavam para Florianópolis, né, do capital imobiliário, o êxodo que ela provocava não importava para esses setores. Então nós contrapunhamos que, olha, realmente tem muita gente contra aqui, contra você, te organiza porque eles estão querendo te mandar embora. Então, enquanto eles faziam esse debate na mídia, né, e sempre que a gente tinha uma oportunidade pública de debate, eu me lembro que em 89 o Lula foi para o segundo turno com o Collor, né? E aí eu era o único vereador em Florianópolis, fui debater com o deputado Cavalazzi, que era do PRN, ele representando a candidatura Collor e eu representando a candidatura Lula. E dentre os entrevistadores, um era o Paulo da Costa Ramos. E eu sabia que ele iria estar ali Peguei e recortei aquela pilha de colunas e colunas do Paulo da Costa Ramos e de outros, mas principalmente dele, e levei junto numa pasta para o debate. Quando o debate começou, a primeira pergunta que ele fez para mim era assim, tentando fazer a ligação nossa com o movimento Sem Terra, que significava invasão de propriedade, né? Quer dizer, aquela visão legalista de que não, isso aí é crime e tal, papapá, papapá. E aí eu, antes de responder ele, eu puxei na minha página e abri assim aquele leque de colunas para frente da Câmara e disse assim, primeiro, eu vou esclarecer o que está acontecendo aqui. Ó. Esse cidadão que acabou de fazer uma pergunta para mim não é um jornalista. Ele é um cidadão pago pelo capital imobiliário para sistematicamente atacar as posições que nós defendemos, que são quais? São posições que defendem você, que está sendo expulso do seu local de moradia pelo capital imobiliário, você que não pode mais ir para a praia X porque eles não querem mais gente pobre na praia X. Este sujeito aqui trabalha para essa gente. Então, todas as perguntas que ele fizer, como essa que ele acabou de fazer, serão com esse intuito nesse debate. Então, esse não é um debate livre, democrático, não, é um debate de cartas marcadas. Esse cidadão tem a sua carta marcadinha. Agora vou responder. E aí eu respondi a questão e pronto, esse foi o tom do debate, né? Então, eu digo assim que aquela campanha foi muito interessante porque a gente, lógico, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance no sentido de
usado os meios legais para ter direito de resposta, blá, 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 mas o Estado é o Estado burguês, né? Então, o Estado, volta e meia, vai te dar lá um espaçozinho mínimo para responder, mas até você responder, eles já te atacaram 50 vezes de novo. Mas o mais importante é que nos obrigou a elevar o nosso nível de organização. E aí contrapropusemos, já havia nacionalmente um movimento por democratização da informação. Já havia de parte principalmente do pessoal da área de jornalismo, uma iniciativa no sentido de criar um Conselho Nacional, que acabou sendo criado, né? Não exatamente como queria o movimento, mas um Conselho Nacional de Comunicações, né? Que discutisse todas as concessões de rádio e televisão e que discutisse as políticas, porque todos os sindicatos queriam ter seus veículos de comunicação, queriam ter direito a um canal de TV, né? Para veicular um outro lado, né? Da vida, né? Das suas posições, enfim, nos obrigou a elevar o nosso grau de organização. E a gente havia jornalistas bastante engajados. Eu me lembro do Jeffrey, por exemplo, que era um americano que morava na Lagoa da Conceição e que editava lá o jornal da Lagoa da Conceição com uma visão muito crítica à especulação imobiliária. E passou a ser, eu acho que é dessa época que nasce o termo ecochato, né? Que a Jalila, todo o pessoal, digamos assim, mais engajado com as questões ambientais, batia na lata diariamente com as questões fundamentais que tinham a ver com a nossa realidade aqui. E essas pessoas também foram fundamentais para a gente contrapor nesse movimento. Me lembro que organizamos inúmeros sindicatos, associações, etc., para chegar a discutir um projeto comum de comunicação. Queríamos lançar um grande jornal, um jornal diário, com uma imprensa realmente livre, né? Porque muita gente que a gente conhecia, figuras que a gente sabia que tinha uma consciência política excelente e que estavam sendo tolhidas dentro dos veículos de comunicação em que trabalhavam, né? A gente conhecia as pessoas, dialogava com elas em off no cotidiano, e os jornais cada vez mais, jornais, TV, orientando os seus profissionais para cobrir o que e como as respectivas editorias desejavam, né? Então vem daí inúmeras reações. Me lembro que o Sindicato dos Jornalistas esperneou o quanto pôde nessa época, no sentido de denunciar os abusos contra os profissionais. Vários profissionais perderam emprego por fornecer informações do que realmente acontecia. E, enfim, mostravam o lado perverso da comunicação, que de lá para cá só piorou, né? Preciso que as pessoas tenham muita clareza, né, de que nós vivemos numa sociedade de classe, que os veículos de comunicação são entidades privadas que funcionam segundo a ideologia dos seus proprietários. Ponto. Ponto, é isso, não adianta ter ilusões, entendeu? E nós já tínhamos essa consciência nesse momento e tentávamos então contrapor. Mas foi muito rico porque o processo nos obrigou, repito, a elevar o nosso nível de organização, a pensar mais, a nos organizar mais, a preparar melhor as nossas intervenções, né? Ao final do nosso mandato, nós tínhamos discutido um plano de governo que acabou sendo adotado pela então candidatura vitoriosa do Sérgio Grando, né? E nesse plano de governo tinha lá inúmeras propostas com relação à habitação no município. Nós tínhamos mapeado em todo o território de Florianópolis todas as áreas que seriam passíveis de um decreto para expropriar aquelas áreas, né, com fins de habitação popular.
tínhamos mapeado todas as áreas em que isso seria interessante e viável de se fazer, né? E assim como tínhamos o projeto da mobilidade urbana, que não tinha passado, obviamente, foi fragorosamente derrotado na Câmara, né? Só a bancadinha de esquerda votava a favor, o resto não tinha jeito, né? Era uma votação marcada, era 16-5, 16-5. Mas isso não importava, a gente não tinha ilusão quanto a isso, né? O que importava, e eu repito, que é fundamental na política, é fazer com que as pessoas elevem o seu nível de consciência, né? Que elas cada vez tenham uma visão mais clara de que mundo elas vivem e que engrenagens é que funcionam nesse mundo para as coisas ocorrerem do jeito que elas ocorrem, entendeu? E eu acho que nesse sentido o trabalho foi bem feito. O saldo final daquela nossa intervenção, daquele período, foi muito, muito rico. Discutimos uma proposta de plano diretor no auditório da reitoria da Universidade Federal, em que nós levamos para o debate aquele projeto Florianópolis 2000, com o respectivo autor, que era o então Gama Dessa, o arquiteto Gama Dessa, né, que era a figura, vamos dizer assim, que representava melhor, garantimos a ele que ele seria respeitado lá no debate, ele não queria ir, tinha medo, né? Vocês vão me levar lá para uma arapuca lá e tal, para me descer o pau. Não, o senhor vai ser respeitado lá. Agora o senhor vai ter que respeitar a posição dos outros lá também. E foi muito rica, porque reuniu 200 e poucas entidades num auditório cheio, aquele auditório da reitoria cheio, discutindo aquela visão dele e outras visões. Obviamente, o professor Lino Pérez, por exemplo, representava um setor muito atuante naquele momento na sociedade, que era o Departamento de Arquitetura da universidade, com uma visão muito engajada nas questões sociais, né? Que tinha lá vários estudantes que se destacaram no movimento com papéis fundamentais na questão da ocupação de terra, né? Porque eles levantaram a discussão, levantaram os métodos de luta, ajudaram a organizar as pessoas, né? A igreja teve um papel fundamental também, e quando isso eclodiu, não eclodiu como trabalho de A ou B, eclodiu como um trabalho orquestrado, um trabalho organizado, um trabalho planejado, em que as pessoas que se envolveram naquele trabalho tinham uma exata noção do que fariam e das possibilidades de enfrentamento que haveria naquele momento lá. Isso foi muito rico, foi muito educador, né? Criou muita consciência, cumpriu o papel, digamos assim, revolucionário de criar condições subjetivas para essa luta de classe se estabelecer em Florianópolis num patamar mais elevado. Florianópolis nunca mais foi a mesma depois daquele período, né? Os movimentos cresceram e tal. Depois, com o tempo, isso recrudesceu e eu imputo assim a desorganização do PT, né? À medida em que o PT se desorganizou para a luta, para o embate de base, né? Ele esfacelou a esquerda organizada que tinha. Nesse momento, grande parte da esquerda clandestina já tinha se diluído dentro do PT, né? Minha organização, inclusive, tinha feito isso, tinha tomado essa decisão. Então, o instrumento de luta que a gente tinha era o PT. E na medida em que o PT parou de fazer esse trabalho, de ir lá organizar as pessoas, trazer elas para a luta, esse trabalho foi se perdendo com o tempo, né? Claro que se for discutir com os companheiros lá, eu não estou dizendo isso para queimar o PT, não é esse o meu objetivo, né? Estou aqui fazendo uma análise muito sincera daquele período rico que nós vivemos e um relato sincero que eu posso dar de ver o crescimento real nas pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas indo para a luta, se tornando protagonistas da realidade que elas desejavam ter, né? E o que aconteceu depois, né? Digamos assim, o resfriamento lento disso
por uma, digamos assim, uma visão equivocada de que muita gente se deixou cooptar para defender o governo. Acho que isso foi um erro fundamental. As pessoas não precisavam deixar de ser petistas, nem deixar de apoiar o governo, mas jamais deveriam ter abandonado os papéis fundamentais de organizar as pessoas, porque numa sociedade burguesa ganhar as eleições não significa destinar os recursos do país com uma outra visão de classe. Não, o governo é tutelado pelo Congresso. Nós vimos isso aqui agora acontecer com toda clareza. E muita gente caiu nessa ilusão de que não, vai ter uma base de sustentação lá. Vai ter uma base de sustentação. Mas nós vamos ter que declinar das nossas propostas para ter essa base. Era isso que o pessoal não via. E foi desorganizando, foi atrelando os movimentos. A CUT praticamente andou a reboque do governo esse tempo todo. Agora está com uma imensa dificuldade de sair do chão, né? Outras entidades já foram criadas para tentar recuperar aquele papel original que a CUT desempenhou lá no começo. E acredito que outros partidos virão tentar ocupar aquele papel que o PT também desempenhou lá no começo, de aglutinar a luta popular, né? De aglutinar as pessoas que querem se organizar para lutar. Esse é o papel do partido. Se você não quiser ser um partido burguês, um partido da ordem, um partido que reproduz mais do mesmo, você tem que se propor a organizar as pessoas para lutar. Caso contrário, nada disso vai acontecer. Então, essa visão, infelizmente, é uma visão que foi se perdendo com os anos. E hoje é mais do que imperioso que seja retomado exatamente esse caminho. A gente está vendo a juventude fazer isso, né? O movimento do passe livre, vários tipos de organização que tem aí hoje e que estão protestando aí na rua, que muita gente até talvez confunda isso como uma reação do pessoal do PT ao golpe. Não, não é nada disso. São pessoas conscientes que estão aí lutando para retomar aquele papel fundamental de protagonista da história, né? Vejo isso com muita clareza acontecendo e estou tentando me engajar com essas pessoas aí nesse processo novamente, né? De 89 a 92, eu repito, não haviam projetos de iniciativa da Coab. Coab era quase um organismo morto. A Coab mesmo quase não tinha uma outra coisinha, assim, uma outra iniciativa para o estado todo, era muito pouco, não tinha. Para Florianópolis, a grande Florianópolis, que tinha um déficit brutal de habitação, não havia projeto de habitação, nem de saneamento, nem de mobilidade urbana, nada dos temas que interessava a população que mais precisava dessas coisas, né? Então, na medida em que a igreja se organizou, né, fundou o CAPROM, né, que passou a receber as pessoas, discutir com elas, ver a realidade delas, né, tabular essas informações e começar, junto com o pessoal do Departamento de Arquitetura da universidade, a preparar um trabalho, começaram a aparecer claramente as demandas, né? E as primeiras tentativas que foram feitas por essas iniciativas, acho até que por um processo educativo, muito bem conduzido por eles, né? Eles tentaram esgotar o caminho da legalidade, né? Levaram essas demandas até o poder público e o poder público, obviamente, não ignorava, solenemente, olimpicamente ignorou essas demandas o quanto pôde, né? Algumas dessas iniciativas chegaram a repercutir na Câmara de Florianópolis, né? Mas assim, chegaram a repercutir lá porque primeiro ocorreram como digamos assim, um levante popular em relação às questões. Porque se a população não tivesse se organizado, não tivesse apresentado as demandas com uma forma de luta muito concreta, esse debate não teria chegado na Câmara. O debate que fazíamos lá não surtia nada. Internamente,
não havia a menor sensibilidade para essas questões lá na Câmara, né? Ninguém nem fazia parte quando você puxava esse assunto lá, né? Eu digo, ninguém da direita, né? Ficamos falando entre nós lá, né? Tinha o vereador Rosalino também, que fazia parte dessa nossa bancada, né? Wilson Rosalino. E até que então o movimento, à medida que foi vendo, eu fui convocado pelo movimento, obviamente, né? Eu tinha sintonia porque a Elisa, por exemplo, que era uma das estudantes de arquitetura, que tinha uma ligação umbilical com o movimento, com o Capron, com o movimento Padre Wilson, da irmã Ivone, ela era minha assessora na Câmara, né? Designada pelo partido, né? Para ocupar essa função. Então ela fazia o link do nosso mandato com o movimento. E eu deixei ela inteiramente livre, disse, não, tu nos inclui no momento em que o movimento julgar importante lá, né? Não vou lá ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Nem no sentido literal, né? Que o Padre Wilson sabia melhor do que ninguém isso, né? E assim procedemos. Então, na medida em que o movimento se organizou lá e elevou suas formas de luta para a ocupação, né? Quando chegou esse momento, aí o nosso papel passou a ser também importante, né? Importante em que sentido? Primeiro, de estar presente lá nos momentos difíceis, né? Então, me lembro, por exemplo, da ocupação ali no Pasto do Gado, que foi feita numa madrugada gelada, um frio danado, com chuva, uma garoazinha, e logo a polícia cercou e a polícia daquele momento era uma polícia do final da ditadura militar, né? Uma polícia truculenta, que não melhorou muito, né? Mas, digamos assim, que tinha total liberdade para bater, para fazer o que quisesse, né? Então a gente se colocava, vários dos vereadores lá, né? Se colocava na frente da ocupação ali, nos revezávamos, passávamos a noite lá com eles, para evitar que uma ação mais violenta ocorresse. Então, esse era um papel. O segundo era tentar viabilizar, junto com a comissão de negociação tirada por eles, pela organização do movimento, e isso era fundamental, porque era um processo educativo. Eles se organizavam para entender o que faziam, para estudar o que fariam, para entender o que faziam, para dividir o trabalho. Então eles tinham lá pessoas que cuidavam desde a organização da ocupação, internamente lá, o lixo, tudo, cada um tinha um papel lá. E tinha também a comissão de negociação, que era para ir lá discutir com os poderes públicos a solução para o conflito, né? Então a gente acompanhava essa comissão de negociação junto à prefeitura, ao Estado, à Coab, né? E aí discutimos previamente, obviamente, com o movimento, as posições do movimento, quais eram os limites das posições que o movimento desejava adotar no difícil processo de negociação. Então, prestamos toda a ajuda que foi possível com assessoria jurídica, não só o Fritzen ajudava, mas os nossos advogados também, dos vereadores lá, ajudavam nesse processo, a discutir, a buscar as melhores formas. E depois, na hora de preparar um projeto de lei de autoria municipal para viabilizar a implantação do projeto que viabilizaria a solução. Então esses eram papéis fundamentais, né, que a gente tinha que desempenhar, a gente tinha clareza. Então a gente entrava nesses momentos, cumprido esses papéis, a gente saía para que as pessoas continuassem sendo autoras da sua própria história. Isso é muito rico, né? Eu até vi o depoimento de algumas dessas pessoas com as quais eu tive o prazer de trabalhar nesse momento aí, e vejo que até hoje essas pessoas que ocuparam terra têm uma consciência clara do que fizeram, né? E que não têm ilusões até hoje de como se dá o embate. Muitas delas não adquiriram a titulação da terra até hoje, né? No caso da Melita lá, né?
E os medos que elas tinham, que eram medos reais, medos humanos, né, de desempenhar uma forma de luta que até então era tida como criminosa, porque qualquer tentativa da burguesia de se apropriar do espaço público era tida como natural. Mas uma tentativa de uma classe popular de se apropriar de um espaço público para resolver uma questão fundamental, essencial para a vida, era tida como criminosa. Então aí a gente pegava isso e jogava. Isso aqui é uma visão de classe, isso aqui é uma sociedade burguesa que quer expulsar essa gente daqui como bandido, como isso, como aquilo e tal. E não é, são as nossas pessoas que trabalham na casa de cada um de vocês aí. Muita gente trabalhava de doméstica nessas ocupações aí, né? E trabalhava, portanto, na casa dessas pessoas aí. Então a gente aproveitava isso e trazia essa questão para a realidade. Então a gente, digamos assim, o trabalho foi excelente, porque ele foi planejado e foi levado à frente, e cada um de nós cumpriu o seu papel. A gente, obviamente, no nosso lado lá, na bancada de vereadores, a deputada Lucy, enfim, todas as pessoas que tinham naquele momento ali algum nível de influência desempenharam o seu papel, né? Mas sempre sob a orientação da organização do movimento. Isso foi fundamental. Então, essas experiências não morrem nunca, porque as pessoas que participam dessa experiência ficam marcadas na sua história e elas virão reproduzir isso entre as pessoas que elas vivem para o resto da vida. Não faz muitos anos que eu fui convidado pela ocupação onde a Melita mora hoje, para fazermos um encontro lá, um almoço de confraternização entre as pessoas que participaram da luta naquele período. Para mim foi uma felicidade muito grande, porque naquele momento ainda a maioria das pessoas que moravam lá eram as pessoas que tinham ocupado, entendeu? Agora eu vi no depoimento dela que isso mudou um pouco, né? Que muita gente acabou vendendo e tal. Mas também, se você não continua o movimento, se você não amplia o movimento, se você não mantém as pessoas organizadas, essa sociedade capitalista e voltada para o consumo acaba levando essa pessoa de volta para o leito normal, o curso normal desse maldito sistema aí, né? E aí não há como culpá-las de fazerem isso, porque é exatamente isso que fazem todas as pessoas nesse modelo social que nós vivemos aqui, né? Então eu preciso voltar de novo a fazer essa luta com clareza, que o inimigo central é esse sistema aí, nós precisamos destruir ele, entendeu? E construir outro sistema solidário, humano, no lugar dele, né? Essa visão a gente tinha, foi por isso que participamos da luta e vimos que fazendo as coisas dessa maneira, o movimento cresceu, se fortaleceu, as pessoas eram felizes de poder estar desempenhando aquele papel. Sofriam, é verdade, passavam medos, etc., mas não há nada como a dignidade resgatada de um indivíduo que aprendeu a lutar, depois de ter realizado o combate, entendeu? Olha, pode-se perder muita coisa no combate, mas ter chegado no final dele é espetacular para a vida daquela pessoa, entendeu? Ela vai reproduzir aquilo e é dessa massa que nós somos feitos. Nós, humanos, somos feitos assim. Se a gente entrar em contato com a nossa essência, com a nossa identidade de humanos, é para realizar o que nós temos de melhor lá dentro de nós, e não o que tem de pior, entendeu? E essas pessoas, quando se propõem a se organizar para lutar, para enfrentar a vida, para desmascarar as falsidades da sociedade burguesa e colocar nu a verdade da sociedade, ela se transforma. E é exatamente isso que nós precisamos fazer acontecer mais e mais daqui para frente outra vez, entendeu? Porque o resultado lá atrás ficou claro, foi muito bom, entendeu? Foi muito positivo, né? Era uma orquestra onde cada um tocava o seu instrumento. Eu fiz a minha parte, o outro fez a dele, o outro fez a dele, o ocupante fez a sua. Perfeito, é isso mesmo, né? Assim como lá no sindicato nada teria acontecido se cada
integrante da categoria, não tivesse entendido que ele tinha que ser protagonista, não meramente da campanha salarial que ele ia fazer ali, de lutar por um aumento de salário, mas lutar por derrubar a ditadura militar, que nos obrigava a ter um comportamento como funcionários públicos que nenhum de nós aceitava como justo, entendeu? Então, essas liberdades eram uma ânsia muito grande que havia dentro das pessoas. Então, fazer as pessoas despertar para, vamos enfrentar o dragão, tem que enfrentar, mas é muito perigoso e tal. Sim, mas temos que fazer isso, é isso que nós temos que fazer. Só vale a pena estar aqui se for para fazer isso, se não for para fazer isso, então vamos todo mundo para casa e deixa eles entrar lá e bater na gente quanto eles quiserem, não queremos reagir, entendeu? Então a gente teve a oportunidade de sentir e viver isso e ver que esse resultado é definitivo para a vida das pessoas, né? E eu canso de andar na rua e encontrar companheiros nas mais diferentes situações que eu tenho a felicidade de me abraçar com esse companheiro, um abraço caloroso, porque nós sabemos o que estamos compartilhando naquele abraço, entendeu? Uma experiência rica de vida em que ambos arriscamos muito e conquistamos muito por ter feito aquele papel de enfrentamento da realidade, de nos esclarecer para o que tinha que ser feito, né? Então, eu acho que esse é o papel que cada um tem que desempenhar e tem que retomar esse caminho, não há outro caminho, entendeu? É ilusão imaginar que haja um outro caminho. Muita gente embarcou nessa aventura da democracia burguesa aí, né? Vamos ganhar as eleições, vamos eleger não sei quantos deputados, aí a gente muda. Não muda nada, companheiro, nesse caminho. Precisa enfrentar o capital mesmo, e trazer a nu essas questões aí de como procede o capital em cada uma das dimensões da vida, entendeu? Por que você vive do jeito que vive, quem é o responsável por isso em cada uma das dimensões da sua vida, entendeu? Estou falando da dimensão espiritual, da dimensão física, da dimensão do trabalho, da dimensão do lazer, entendeu? Da dimensão da cultura, entendeu? Em cada uma desses âmbitos aí, está ali presente com a sua mão poderosa, né? A visão burguesa, a visão do capital, né? De como eles querem que a gente proceda, né? Mas cabe a gente aceitar isso ou não, né? Naquele momento a gente não aceitou e o resultado foi espetacular, né? Eu faria tudo de novo, daquele jeito. Se faria correções, claro, sempre é possível fazer melhor. Mas se pudesse fazer de novo daquele jeito, e é o que eu estou tentando agora, faremos de novo. Entendeu? Que esse é o único caminho que pode levar as pessoas a conquistar um mundo melhor. Um mundo melhor tem que ser obra dos desfavorecidos. Uma sociedade melhor do que a sociedade do capital tem que ser uma sociedade dos trabalhadores conscientes, dos trabalhadores que sabem o que querem e o que querem substituir nessa sociedade que funciona aí, entendeu? Se a riqueza da produção de mercadorias deve ser substituída pelo quê, né? Acho que essa é a discussão de fundo que está posta para cada cidadão que vive nesse planeta, que está terminando seus recursos, porque o capital vai derreter esse planeta até o último fio de cabelo, entendeu? Se nada for feito, e as pessoas serão cada vez mais massacradas. Nós vivemos uma crise profunda do sistema, uma crise estrutural, e cada vez vai ter menos para muita gente. Então, tem que se organizar e tem que enfrentar essa realidade, não tem para onde correr. E a forma correta, na minha avaliação, é essa: trazer as pessoas, organizar as pessoas, torná-las conscientes. Acho que esse é o nosso papel. Ter clareza de que nós precisamos trazer elas, informá-las, sabe? A contribuição que a gente pode dar é essa. Você não vai conseguir fazer uma pessoa se transformar no que você quer que ela seja, mas você pode dar elementos a ela para ela raciocinar e se transformar naquilo que ela acha que deva realmente ser importante na vida dela.
E tenho certeza que a maioria das pessoas vai chegar à conclusão de que ela tem que ser autora da própria história. Com bastante discussão, as pessoas vão chegar nesse ponto aí. Porque chegaram ali atrás, eu vi isso acontecer. Eu fui contemporâneo disso, né? As mudanças ocorreram, e ocorreram numa escala que foi se multiplicando, até que alguém achou que ganhar o governo era suficiente. Aí isso tudo parou, infelizmente. Mas isso é para ser criticado, isso é para ser pensado, para ser refletido sobre isso, para não repetir esse erro. Recomeçamos, vamos de novo e vamos fazer do jeito certo. Entendeu? Eu acho que essa é a nossa contribuição. A subida do morro é diferente.